Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Chavante, estou resolvendo todas as questões de matemática do concurso de agente administrativo da Prefeitura Municipal de Maringá, prova que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2023, e já fiz aí todas as questões da 6 até a 9 e agora vou fazer a última questão, que é a questão de número 10, que eu considero que é a questão mais difícil. Eu imagino que muita gente teve dificuldade de resolver essa questão. Apesar de ser um conteúdo aí do ensino fundamental, do começo do ensino médio, né? É a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que todo mundo fala. Então, tá aqui aí uma questão que envolveu esse conteúdo. Então, a questão diz assim, ó. Considere a equação x² mais 7x menos 8, que é igual a zero. A soma dos quadrados das raízes é igual a... Aí a gente tem aqui as alternativas. Então, a gente tem aí basicamente duas maneiras de resolver essa questão. A primeira que eu vou resolver é utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, né, que eu particularmente não gosto de chamar de fórmula de Bhaskara, eu prefiro chamar de fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Bom, mas o nome não importa, importa o que a gente vai fazer aqui. Então a fórmula, né, primeiro a gente calcula o delta, né, o delta vai ser quem? É o b² menos 4 vezes A vezes C. Bom, quem que é A, quem que é B, quem que é C? Né? Ninguém está vendo essas letras aqui. Então, o A é o número que está aqui na frente do x². Então, como não tem nenhum número escrito aqui, a gente considera que o A vale 1. Então, o A vale 1. O B é o número que está na frente do x, então, que é o 7. Né? Então, B vale 7. E o C é o número que ele aparece sem nenhuma letra do lado. Então, nesse caso aqui, vai ser o menos 8. Então, o C é igual a menos 8. Então, o A vale 1, o B vale 7 e o C vale menos 8. A gente vai substituir aqui para poder fazer essa conta. Então, o b² vai ser 7², então 7², menos 4, que multiplica o A vale 1, e multiplica o C, que vale menos 8. Então, a gente vai colocar aqui entre parênteses o menos 8. Então, delta vai ser igual a 7², não é 7 vezes 2, que dá 14, é 7², 7 vezes 7, que dá 49. Então, 49. Aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai multiplicar e depois vai analisar o sinal. Então, ó, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 8 vai dar 32. Como a gente tem dois números aqui com sinal negativo, então menos com menos, na multiplicação vai dar positivo. Então aqui vai ficar mais 32. E aí, por fim, delta é igual a 49 mais 32, você pode fazer a continha aí, 40 mais 30 vai dar 70. 9 mais 2 vai dar 11. 70 mais 11 vai dar 81. E aí a gente termina a primeira parte da equação, da fórmula, né? Da fórmula de Bhaskara. Agora o que a gente vai fazer? Para poder calcular o valor do x, a fórmula é desse jeito aqui, ó. X é igual, aí vou colocar o traço da fração aqui, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, então a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Tá? Então o b é o 7, né, que a gente já analisou ali, o delta é o 81 e o a é o 1. Tá bom? Então, vamos substituir aqui, ó, vai ficar desse jeito, ó, menos, né, que já é da fórmula, o b vale 7, então vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta foi 81 que a gente calculou, 81. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a vale quanto? O a vale 1, que a gente já tinha analisado lá em cima, então 2 vezes 1, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Vai ficar menos 7, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 81? Né, a gente vai puxar a memória lá, vai lembrar que o 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. E aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Aí, vamos continuar. Como tem esse mais e menos aqui, a gente vai separar em duas partes, né? A gente vai separar aqui em duas partes, tá bom? Para poder fazer essa conta. Então, ó, eu vou colocar aqui menos 7 mais 9 dividido por 2 e, deixa eu colocar aqui, menos 7 menos 9
dividido por 2, tá bom? Então, vamos lá. Menos 7 mais 9, né? Menos 7 mais 9 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 dividido por 2, o resultado é 1. E aqui, o menos 7 menos 9, então a gente vai como se fosse duas dívidas, né? Estou devendo menos 7, estou devendo 9. Então, vou juntar essas duas dívidas aí, vai ficar quanto? Vai ficar menos 16. Dividido por 2, o resultado vai dar menos 8, certo? Então, eu terminei a primeira parte, que é o quê? Calcular as raízes, tá? Eu fiz aqui essa parte que significa o quê? Determinar as raízes. Só que ele pediu aqui, ó, a soma dos quadrados das raízes. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte: soma é uma conta de mais e quadrado das raízes. Então, a gente vai pegar cada raiz, né, o 1 e o menos 8, e vai elevar ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui a página para a gente poder ter mais espaço. Então, aqui seria 1 ao quadrado, né, que é a primeira raiz, mais o menos 8 ao quadrado. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, e o resultado vai dar 1 mesmo. Menos 8 ao quadrado é menos 8 multiplicado por menos 8. Na multiplicação, quando a gente tem dois sinais iguais, né, nesse caso aqui o sinal é um sinal de menos, então menos com menos, o resultado vai dar positivo. Então, menos 8 multiplicado por menos 8, o resultado vai dar 64 positivo. Então, tá aqui, ó, 64. 1 mais 64, o resultado vai dar 65, e a resposta correta é a alternativa A, 65. Lembra que eu disse que a gente tem uma outra maneira de resolver? Essa outra maneira é o seguinte: ela envolve a ideia de soma e produto das raízes. Então, a ideia seria, deixa eu descer um pouquinho mais aqui para a gente poder ter mais espaço. A ideia seria o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 7x menos 8, que é igual a 0. A gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar em dois números que multiplicado o resultado seja menos 8, e esses dois números, o resultado tem que ser menos 7, tá? É o sinal contrário do mais 7 aqui, é menos 7. Então, dois números que multiplicado dá menos 8 e somado vai dar menos 7. Aí a gente vai começar a tentar, né? Então, pô, dois números que multiplicaram dá 8, ou vamos pensar 8, né? Então, puxa, eu tenho o 2 e o 4, né? 2 e 4 dá 8. Mas se eu fizer essa conta de mais aqui, não vai dar 7, vai dar 6. Então, já não resolve. Se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, menos 2, né? Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Mas se eu fizer menos 2, juntar menos 2 e o 4, vai dar 2. Também não vai rolar. Então, esses números aqui não é uma situação boa. Vamos pensar em outra possibilidade. A gente tem o 1 e o 8, né? 1 vezes 8 dá 8. Beleza. Então, eu posso pensar aqui, pode ser o menos 1. Menos 1 vezes 8 vai dar menos 8. Ou eu posso pensar aqui no menos 8, né? 1 vezes menos 8 também dá menos 8. E aí, eu vou analisar essa situação aqui, ó. Se eu fizer uma conta de mais, ó, 1, se eu juntar o 1 e o menos 8, vai dar menos 7? Sim, vai dar menos 7, né? Eu tenho 1, estou devendo 8, paguei e continuei devendo 7. Então, as duas raízes é o 1 e o menos 8, da mesma maneira que a gente tinha feito aqui com aquela famosa fórmula, tá? E a partir daí, a gente teria que fazer essa situação aqui, né, que a gente fez de calcular a soma do quadrado das raízes. Beleza? Então, seriam dois caminhos possíveis aí, utilizando a fórmula ou utilizando essa ideia de soma e produto para poder chegar no resultado. Tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Lembrando que a resposta dessa questão aqui é a alternativa A, 65. Espero que você tenha se saído bem aí nesse concurso e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui na resolução dessas 5 questões da prova de matemática do concurso de agente administrativo da Prefeitura Municipal de Maringá. Muito obrigado, até logo e tchau, tchau.